Olá, alunos dos quintos anos, vamos fazer correção, bora fazer correção de português? Sim! Livro Aprender? Ai, ai, estamos quase acabando os livros, né? O livro Aprender, hoje, páginas 55 e 56. Páginas 55 e 56. Vamos lá? Bem, nós terminamos aqui a 55 ontem, que foi sobre o documentário Muito Além do Peso, que vocês deveriam fazer as respostas pessoais aqui, escrever respostas pessoais. Lembra-se disso? Sim. Muito bem. Tinham que ter assistido o documentário, né? Para poder... Não precisa assistir, mas dá para responder sem assistir. Mas é muito interessante que vocês assistam, se você puder assistir o documentário. Muito Além do Peso. Bom, agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, mas no mesmo assunto. É outro assunto, mas é o mesmo assunto. Tá? Hoje nós vamos estudar o uso dos porquês. O uso dos porquês. Sim, porque tem tanto porquê, tem tanto porquê. Então vamos ler aqui, ó. Porquê, aí eu vou pegar uma outra cor, que aqui já tem laranja, vamos lá. Porquê, vocês estão vendo esse porquê aqui, ó? Porquê é tão difícil mudar a alimentação? Agora, olha aqui, ó. A gente não sabe o que tem nos alimentos que estamos ingerindo. Por quê? Olha esse aqui, ó. Ele é igual esse aqui, ó? Não, tá vendo? Ele tem um chapéuzinho aqui no Ezinho, aqui no finalzinho, ó. Esse aqui não tem, ó. Vamos ver outro. A má alimentação causa mais morte que os homicídios. Precisamos entender o porquê. Olha ele aqui, ó. Ah, esse aqui é igual, ele tem chapéuzinho, esse aqui também tem um chapéuzinho, que é o acento circunflexo, a gente chama de chapéuzinho, mas chama acento circunflexo. Ele é igualzinho o outro. Não é nada. Olha aqui, esse aqui tá separada, tá vendo? E esse aqui tá junto. Esse aqui tá separado, mas não tem chapéuzinho. Vamos ver esse aqui, ó. Precisamos fazer a campanha na escola, porque se a gente aprende a comer bem na infância, tem menos chance de ser um adulto obeso. Ah, esse porquê aqui é igualzinho esse porquê. Não. Esse porquê aqui, ele é junto, mas ele não tem acento circunflexo. Esse daqui é separado, esse aqui é separado e esse aqui é... Tem 4 tipos de porquê. Por que será, né? Vamos aprender. Bem, essa página 55, vamos para 56. E eu voltei na mesma. Agora sim. Vamos lá. Circule nas anotações da... os 4 tipos de porquê. Foi o que a gente acabou de fazer, sem querer eu acabei fazendo. Ó, porquê separado com chapeuzinho, porquê junto com chapeuzinho e porquê junto sem nenhum chapeuzinho. Então vamos lá. O chapeuzinho, pessoal, é o acento circunflexo. Eu falo chapeuzinho porque, né, todo mundo fala chapeuzinho, né? Mas chapeuzinho fica parecendo chapeuzinho vermelho, né? Mas o chapeuzinho é o acento circunflexo. Então vamos lá. Porquê separado. Porquê separado e com acento circunflexo. Porquê junto com acento circunflexo. Porquê junto e sem nenhum acento. Então, nós temos 4 tipos de porquê. Separado, sem acento. Separado, com acento. Junto, com acento. Junto, sem acento. Volte ao texto. Relacione cada porquê com a maneira como foi usado. Volte no texto, vamos voltar. Olha só. Vocês estão vendo que esse porquê aqui, ele está no começo da frase e ele tem uma pergunta? Então, quando ele está no começo da frase e tem uma pergunta, eu acho que ele é separado. Quando ele está no final da frase, ó, ele está no final da frase e ele está separado com chapeuzinho. Aqui ele está no meio da frase e tem chapeuzinho. E aqui, ó, tá vendo? Ele tá respondendo, ó, precisamos fazer uma campanha na escola, porque ele tá me dando, né? Por que eu tenho que fazer? Por que a gente precisa fazer uma campanha? Porque a gente aprende a comer. Volta lá. Porque junto. Por que junto? Usamos para a resposta. Por que separado? Usamos para a pergunta. Por que com chapeuzinho e junto sempre vem acompanhado de um artigo? E por que com
chapeuzinho separado, usado no final da frase. Aqui o porquê junto, aqui, peraí. Porquê junto, tá vendo? Sempre vem com o artigo. Olha aqui, ó. O artigo. O que são artigos? Aqui, ó. Artigo. O. Os artigos são o, a, os, as. Então, toda vez que você escrever o ou a, o porquê vai ter chapeuzinho. Ele vem depois. E vai ter chapeuzinho. Aí eu trouxe pra vocês aqui, olha, umas regrinhas. Porquê separado na pergunta. Porquê junto na resposta. Porquê separado com chapeuzinho? Só no final da frase. E o porquê junto com chapeuzinho? Quando você usa um motivo, você tem um motivo. Você responde, porquê disso? Tem outra aqui. Por que tem acento? Porque sim. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, olha, na pergunta, sempre que eu for na pergunta, o primeiro porquê da pergunta é separado. Então, quando eu faço uma pergunta, o porquê é separado. Quando eu coloco a resposta, o porquê é junto. Quando eu pergunto no final da frase, vocês estão vendo aqui, eu já tenho ponto aqui, então tá no final. É separado com o chapeuzinho. E quando eu respondo o motivo, é junto com o chapeuzinho. Tem outro. Por quê? Junto, resposta. Por quê? Separado, pergunta. Por que com chapeuzinho e junto? Quando eu dou o motivo. E por que com chapeuzinho separado? Sempre no final da frase, o porquê é separado com o chapeuzinho. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Por que separado? Aqui, ó, na pergunta. Aqui, ó. Por que separado? Tá fazendo a pergunta? Peraí. Agora. No começo da frase é sempre separado. Por que na resposta? Olha, na resposta ele é junto, ó. Por que não é junto? Dei a resposta. Agora aqui, ó, no final da frase. Mas por quê? Não tá no final aqui, ó? Separado com chapeuzinho. E aí, o porquê? O motivo. Quando eu posso substituir esse porquê aqui pela palavra motivo? O motivo eu não sei. Posso. Então, se eu posso substituir pela palavra motivo, então é junto com chapeuzinho. Ai, que confusão. Então, vamos lá. Mas a gente não pode confundir. A gente tem que lembrar, tá? Porquê na pergunta, porquê no final da frase, porquê na resposta e porquê o motivo. Agora aqui, ó, forme frases utilizando os 4 porquês, respeitando o que você estudou. Aqui, pessoal, vocês vão formar as suas frases. Muito bem. Vamos voltar lá aqui nessa explicação aqui, ó, pra gente formar as frases. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. Não, vamos começar aqui, ó. Vou dar a resposta, vai, pra vocês. Não vamos mais viajar porque nossas férias foram adiadas. Então, é aqui, é junto. Eu vou puxar pra onde? Vou puxar pra cá. Vou puxar pra cá. Então, vamos lá. Eu vou começar... Vou até diminuir a letrinha pra poder caber. O primeiro não é o porquê junto. O porquê junto é uma resposta. Então, olha só. Não vamos mais viajar. Por quê? Olha lá, junto. Sem chapeuzinho, sem nada. Nossas férias foram adiadas. Muito bem. Agora, o porquê, a segunda é o quê? Um porquê de pergunta. Então, ele tem que ser no começo da frase e separado. Por quê? Sem chapeuzinho. Quando eu faço a pergunta, eu não coloco chapeuzinho nenhum. Por que você não entregou as atividades? Pergunta. Está no começo da frase e está fazendo uma pergunta. Por que você não entregou as atividades? Então, é separado, sem chapeuzinho. Certo? Agora, um porquê junto com chapeuzinho. Quando eu posso... É um motivo, né? Então, assim, quer ver? Os alunos não entenderam Peraí, deixa eu
o porquê das notas. Lembra? Ele vem sempre depois de um artigo. Olha o artigo O aqui, ó. Eles não entenderam o porquê das notas. Se eu posso trocar esse porquê e colocar a palavra motivo, ó, os alunos não entenderam o motivo das notas. Posso. Então, é junto e com chapeuzinho. E o último, porquê com o chapeuzinho separado no final da frase. Por exemplo, vocês não terminaram a lição. Opa! Por quê? Olha lá, no final da frase e com chapeuzinho. Então, temos que nos lembrar dessas regras. Porque, quando eu dou uma resposta, porquê de pergunta é separado no começo da frase. Porque, junto e com chapeuzinho, é quando eu posso trocar essa palavra pela palavra motivo e tem sempre o aqui. Tem sempre o artigo antes. Ou é o artigo é a letra A ou a letra O. Ou as ou os. E o porquê? Na pergunta, lá no final da frase, na pergunta, é com chapeuzinho e separado. Pessoal, agora vocês vão voltar lá para a página 56 e vão escrever 4 frases, usando porquê, fazendo uma pergunta separado no começo, porquê, dando uma resposta, então é junto, porquê separado e com chapeuzinho é lá no final da frase, quando eu faço uma pergunta, e o porquê, com o chapeuzinho, ele vem sempre antes de algum artigo, o, a, os, as. Prontinho, pessoal. Foi isso. Páginas 55 e 56 feitas. Então, vamos lembrar os porquês. Ah lá. E é isso aí. Acabamos. Beijos e até amanhã. Tchau. Qualquer dúvida é só chamar.